Oh shit, here we go again. 100 anos 2000 dessa vez. Vocês já sabem o que vai vir. A Rockstar ali em 2004 já tinha um portfólio de dar inveja em tão pouco tempo. Além de terem se arriscado no primeiro mundo aberto 3D, o GTA 3, eles também estavam trazendo outras mecânicas aqui e ali em seus títulos da época. Mas eles não estavam satisfeitos. Ainda faltava algo. Os GTAs confeccionados até aquele momento para os devs e diretores parecia só metade do potencial que a Rockstar conseguia entregar para o público. Queriam bem mais das possibilidades que eles estavam trazendo nos seus últimos títulos e mostrar que eles conseguiam realmente manter uma cidade viva. Aliás, não uma cidade, um estado. E daí, nasceu da genialidade da nossa querida Rockstar um jogo que não queria trazer só ali, de forma marginalizada, o âmbito gangster, mas queria trazer identidade, lealdade e o preço de tentar mudar um mundo que já nasceu quebrado. O polêmico e ambicioso GTA San Andreas. Naquele momento, próximo aos anos 2004, Rockstar estava imersa em vários outros projetos e outros que começavam a sair do papel. Midnight Club 2 foi lançado em 2003, assim como Manhunt também foi lançado em 2003. E foi um jogo que deu uma baita de uma dor de cabeça para eles. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, deu até motim entre os funcionários do estúdio. Em sequência, Rockstar também estava confeccionando Manhunt 2 e Max Payne também saiu em 2003. Em resumo, muito lançamento. Mas nenhum desses era GTA. Depois de Vice City estourar e virar um blockbuster de vendas, eles geraram essa vontade de ter um GTA o mais próximo possível. Mas, você viu meu vídeo de Vice City? Eu sempre pedi um jabá infinito. Enfim, eles fizeram esse jogo em 9 meses. Sim, o tempo de uma gestação. A partir disso, eles sabiam que precisavam tomar vergonha na cara e focar em um só projeto. E com isso, a Rockstar Games e a Take-Two conseguiam mais um ano de produção para o próximo título de GTA. Eles temiam muito um crunch e vendo hoje em dia as movimentações que eles fizeram, as estratégias, parecia que eles estavam realmente reorganizando a casa. Como, por exemplo, eles adquiriram 3 estúdios, sendo esse a Rockstar Viena, a Rockstar San Diego e a Rockstar Vancouver. Logo após a finalização de Vice City, os devs já tiveram as suas horas cotadas. Claro que alguns devs ficaram meio temerosos, mas quando viram a notícia de um ano extra, ficaram muito mais aliviados. O diretor de arte Aaron Garbun, que trabalhou no Rockstar North, declarou que o processo de criação de Vice City foi muito intenso e muito curto. E continuou dizendo: não tínhamos o luxo de termos muito tempo para fazer um inventário. Era um caso de sabermos o que tínhamos que fazer, o melhor de nossas habilidades. Os produtores e diretores também sentiam muita pressão, inclusive eles também entravam em crunch. Esse sentido vem muito ali do primeiro desenvolvimento de GTA 3, pois na primeira E3 que eles acabaram exibindo, eles não receberam críticas tão positivas, então isso deixou eles um pouco receosos. E desde então, eles tinham um simples lema que era cada vez melhor e impressionar o público. O produtor executivo Sam Houser disse que os membros da equipe colocaram uma enorme pressão sobre eles mesmos para garantir que fizessem todo o possível para superar as expectativas das pessoas com o próximo jogo da saga. Enquanto Vice City era um avanço narrativo, San Andreas tinha algo muito maior para ser entregue. Como dito, o desenvolvimento de Vice City foi muito curto, seu mapa era menor, as suas possibilidades eram um pouco menores, mas claro, o jogo se beneficiou muito da sua narrativa bem rica. Mas as suas mecânicas carregavam ainda muito do DNA do GTA 3, com as adições novas, com armas e carros e motos também. Isso não era um defeito na realidade, essa foi a ideia desde o início do GTA Vice City ser um expansion pack do GTA 3. Acontece só que o jogo ele cresceu demais e eles falaram, pô, vamos fazer um jogo então, né? Basicamente, o GTA Vice City foi sem planejamento, foi o que deu. Não tinha tempo para reunião, não tinha tempo de aprovação, era assim, toma, era isso. Mas o próximo título da saga era outra história. Ele surgiu sobre o alicerce que Vice City construiu, só que mirando bem mais alto. Não bastava só eles colocarem novas armas, novos carros. O jogo tinha que reinventar a fórmula do GTA. GTA 3 já tinha impressionado o seu valor técnico ali na indústria dos jogos com o primeiro mundo aberto 3D, e Vice City impressionava pela narratória. Mas San Andreas não
queria só contar uma história. Eles queriam criar um mundo vivo, pulsante, que respirasse junto com o jogador e que dessa vez o jogador realmente pudesse vivê-lo. Quando falar de Rockstar, eu sempre vou citar esse ponto. Mas eles entenderam de primeira mão que toda cidade que passa os seus jogos também é um personagem e precisava ser vivo. E dessa vez era diferente nesse título, porque eles não queriam fazer somente uma cidade, eles queriam fazer 3 e queriam fazer um estado. Mas vamos lá, por que San Andreas? Fiz toda essa contextualização para deixar algo claro. Eles tinham tempo dessa vez. Estavam focados em um só projeto. As chances de crunch eram mínimas. Eles tinham uma chance para fazer história. Então, além de todos os fatores técnicos que talvez te atraiu até o meu vídeo, eu queria falar um pouquinho também de algo que vocês não notam muito. A direção artística. Ela queria capturar uma época, um pedaço cru e turbulento da história americana. A equipe mergulhou de cabeça na cultura da costa oeste dos anos 90, um período marcado por violência urbana, músicas, drogas e desigualdade social, e traduziu tudo isso em uma das narrativas mais autênticas e vivas que o mundo já teve. Então, vários eventos reais serviram de base para o que veríamos nesse título. Alguns exemplos é o escândalo de Rampart, que envolvia o Departamento de Polícia de Los Angeles, a epidemia de crack, os distúrbios de 1992, claro, a rivalidade entre as gangues Bloods e Crips. Esses acontecimentos não moldaram somente o jogo, mas também os personagens e a cidade. Sam Houser sempre falou sobre a fascinação e o medo que sentia pelas gangues de rua, e queria retratar esse mundo com realismo e respeito sem glorificá-lo. Por isso, cada gangue de San Andreas foi feita com uma personalidade própria, desde o jeito de andar até o jeito de falar. Sim, as gangues foram os alicerces principais quando se trata de San Andreas. E tudo isso era uma obsessão para eles. E mesmo com infinitas pesquisas, eles não conseguiriam fazer esse trabalho sozinho. Afinal, muitas coisas exigiam a vivência. Então, eles trouxeram para coescrever o jogo o DJ Pooh, um roteirista e produtor ligado ao rap da costa oeste. Ele foi encarregado de trazer uma perspectiva verdadeiramente americana. Mas além desse novo nome, adicionando ali muito a expertise desse roteiro, eles também estavam ali no seu tradicionalismo, que era explorar filmes. Os roteiristas se inspiraram em filmes que definiam o espírito dos anos 90, no Boys in the Hood, Colors e Menace to Society. Eles assistiram literalmente centenas de filmes. Eu acho que esse é o roteiro que mais tem referência de filme que eu já vi da Rockstar. Tudo isso para entender o clima da Califórnia. Tanto que cada cidade do jogo é uma referência a um filme diferente. Los Santos foi inspirado em Deliverance de 1972, San Fierro foi inspirado em Bullet de 1968 e Las Venturas em Cassino de 1995. Outros milhares de títulos também foram utilizados para incrementar mais na estrutura do jogo. E como dito, isso não é uma novidade. A equipe tinha cerca de 80 devs por termômetro. O Bob Vermage, que está sempre aí falando sobre a sua época de desenvolvedor aí na Rockstar, ele era bem jovem. Então, claramente, para eles era algo bem habitual e eles gostavam até dessas pesquisas que eles faziam. Eu acho que o mais estampado deles até hoje é o Salvatore, porque ele é o copia-cola do Corleone, sabe? Enfim, essa atenção aos detalhes simplesmente mostrava o que a Rockstar sempre queria trazer. Cada bairro, cada rádio, cada personagem tinha uma personalidade própria. E era claro para eles que esse título teria que fechar a trilogia que foi iniciada em GTA 3. E eles acharam interessante cada um dos seus títulos estar simplesmente explorando cada ponto da história americana. Os anos 80 em Vice City, os anos 90 em San Andreas e os anos 2000 em GTA 3. E o mais curioso é que esses títulos não contêm um vilão definitivo, né? Eles não se estendem em todos os jogos. Apenas pessoas, escolhas e consequências. Ainda sobre o tom do jogo, o Dan Houser falou um pouco. Ele dizia que a Califórnia dos anos 90 era o centro do mundo. As atenções estavam voltadas para lá. Nas notícias, na música, nas tensões sociais, San Andreas seria o reflexo disso. Eles até cogitaram explorar outros períodos, como os anos 30 ou 50, mas acharam que isso quebraria o estilo rebelde da série. Então, com tudo isso contextualizado, San Andreas se chama San Andreas devido à falha geológica de San Andreas que tem na Califórnia.
Um micro detalhe que a Rockstar conseguiu pegar e realmente virou um nome icônico. Mais uma vez, o projeto foi colossal. Mais de 400 atores de voz, 60 mil linhas de diálogo e um recorde mundial de 861 dubladores creditados. Algo inédito para um jogo daquela época e também de um estúdio que o primeiro protagonista mal falava, ele só soltava grunhido. Só o protagonista tinha mais de 7.700 falas. A gravação levou cerca de 5 meses e até os NPCs, sim, os NPCs, tinham uma hora completa de diálogo. Era muito diferente de Vice City, que tinha mais ou menos 10 minutos de fala dos NPCs, e elas repetiam bastante. Falando em protagonista, eles tiveram muitas ideias, mas logo quando eles definiram o tom do jogo, eles sabiam que um personagem branco não funcionaria. Quando a gente fala de representatividade nos videogames, nessa época era algo muito escasso. Então, eles ficaram um pouco temerosos de trazer um personagem negro, mas acreditavam que estava ali de acordo com o tema do jogo. Então, nasceu os primeiros croquis, o Carl Johnson, o nosso querido CJ. E a escolha do ator foi muito decisiva, mas eles tinham algo muito claro na cabeça deles: não seria um ator conhecido. E essa filosofia meio que nasceu ali em Vice City, depois do Ray Liotta ter interpretado o Tommy Vercetti, que é o protagonista de GTA Vice City. Então sim, eles queriam que fosse alguém talentoso, alguém que tivesse uma expertise ali em atuação, tanto que eles foram atrás de pessoas que faziam teatro, trabalhavam em papéis menores, mas eles não iriam mais atrás de grandes astros de cinema. E bom, eles fizeram uma extensa busca, eles fizeram muitos testes, até que surgiu uma voz interessante ali no meio. DJ Pooh conseguiu ligar para uma pessoa, os executivos acharam a voz dele muito boa. Surgindo aí então o Young Maley, um rapper relativamente desconhecido na época. Ele foi descoberto pelo DJ Pooh depois que eu vi uma conversa dele e achou que tinha encontrado o tom perfeito para o CJ. O Maley trouxe uma naturalidade incrível no teste que ele fez, mas como todo mundo, ele precisou esperar uma resposta antes de realmente iniciar com o CJ. Ele já comentou em entrevistas que ele ficou extremamente nervoso de não ter passado, pois foi a primeira vez que ele teria feito algo do gênero. Tinha um extremo respeito pelo DJ Pooh e pelos irmãos Hauser, e aquilo significava muito para ele. Mas bem, ele passou e ele conseguia improvisar, criar expressões próprias e deu a vida ao CJ de um jeito que soava humano, falho e real. Do contrário dos seus outros protagonistas, a Rockstar queria que o CJ fosse seu protagonista mais humano até aquele momento. Alguém que o jogador pudesse ver mudar e se transformar. Ah, bom falar também, Young Maley também cedeu a sua aparência e a sua captura de movimento para poder fazer o personagem. Sim, não é novidade, a Rockstar trabalha com captura de movimento desde o GTA 3. E as mecânicas do jogo também reforçavam isso. Se CJ comia demais, engordava, se treinava, ficava forte, se usava drogas, a performance do Maley mudava. Tudo que o jogador fazia tinha uma consequência. Dan Houser acreditava que essa personalização tornava a conexão emocional muito mais profunda com o CJ. Para completar o elenco também, o DJ Pooh trouxe outros grandes nomes da época do rap e da cultura local, como Mac Ace, Faison Low e o Sean Fonteno, que mais tarde seria o Franklin de GTA V. E isso era a cereja do bolo. San Andreas soava como a vida real. Foi exatamente isso que fez dele um marco, não somente pelos seus valores técnicos, mas também pela sua direção artística. E isso foi somente a direção artística, e a gente tá na página 5 do roteiro. Não é novidade, caso você já conheça um pouco ali do mundo 3D da Rockstar, que a engine, o motor gráfico utilizado, era renderware. E, gente, dessa vez eles botaram a renderware no talo. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Claro que eles tinham planos muito grandes que a renderware em algum momento teve que dar uma barrada, mas desde o GTA 3 o que eles aprenderam, eles usaram. Comento sobre isso também porque o GTA 3 era para ter sido muito mais grande do que ele foi. Para vocês terem uma ideia, muitas ideias foram utilizadas até o GTA 4 e muita coisa foi reutilizada em GTA Vice City e GTA San Andreas. Mas o medo do jogo quebrar, ter muito bug ou qualquer coisa do gênero, porque realmente era o primeiro mundo aberto 3D dos jogos, eles tinham que realmente fazer o básico, um arroz com feijão bem feito, mas, meu, deu muito certo. O jogo ele é icônico, claro, mas era para ele ter sido muito maior, só que a renderware barrou.
e também as questões técnicas, aprendizados, que só vieram mais tarde. Só que, de verdade, os devs não estavam nem aí dessa vez. Se fosse para quebrar, pelo menos que tivesse o jogo para isso. O PlayStation 2 é ainda lembrado com muitos jogos incríveis e, graças a Deus, o GTA San Andreas era um deles. Foi o último jogo da série desenvolvido especificamente para o PlayStation 2. Logo após isso, eles começaram a desenvolver jogos para PSP e até teve ali uma questão do Agent talvez ter saído para PlayStation 3. E a Rockstar North botou o PlayStation 2 nos limites. Como comentou o Hamish Brown, gerente de relações públicas da empresa, isso refletiu em aumento de 30 a 50% no número de polígonos na tela, criando cidades mais densas, detalhadas, com texturas reflexivas, iluminação dinâmica e sombras aprimoradas. Tudo rodando no motor gráfico da Renderware, da Criterion Games, que foi aprimorado especificamente para o San Andreas. Como eu disse, eles aprimoraram a engine justamente por causa desses sistemas de streaming. Para manter o jogo sem telas de carregamentos constantes, foi desenvolvida uma nova tecnologia de streaming que permite a renderização contínua do mapa, só que sem interrupções, apenas em transições entre ambientes internos e externos. Eles tiveram um grande esforço nesse sentido, pois o mapa era ridiculamente gigante, né? O Dan Houser destacou que, diferente de Vice City, o mapa de San Andreas é muito mais vivo e cheio de detalhes, onde cada pedaço do cenário possui atividades e elementos interativos, aumentando a sensação de um mundo real e dinâmico. A inteligência artificial dos NPCs também recebeu atenção especial. Cada pedestre possui animações próprias e comportamentos distintos, dependendo da sua localização, criando diversidade entre habitantes do gueto, da zona rural ou das cidades maiores. E como eu disse, o avanço tecnológico também foi muito benéfico quando a gente pensa no gap do GTA 3 até o GTA San Andreas. O avanço da linguagem de script permitiu a Rockstar adicionar elementos antes impossíveis. O Chris Rothwell explicou que recursos como jogos de cassino, máquinas em 2D, sinuca, basquete e paraquedismo foram viabilizados por uma interface de script de animação totalmente nova, permitindo missões mais complexas e detalhadas. Além de tudo que podia incrementar e deixar o jogo mais vivo e com detalhes, a jogabilidade também recebeu novidades. Eu acho que a mais esculhambada pelos fãs e pelos revistas na época era o fato do Cloud e do Tommy não conseguirem nadar. O CJ conseguia nadar. Inclusive, até com pequenas missões pensadas, não era nada muito profundo, mas o CJ conseguia cair na água, afundar um pouquinho e voltar para a superfície. Além de uma vasta gama de personalizações com o próprio CJ, desde roupas e tatuagens até a aparência física, com consultoria do tatuador Mr. Cartoon para refletir aspectos culturais e filosóficos das gangues da década de 1990. O sistema de câmeras foi completamente aprimorado, oferecendo liberdade total ao jogador. Apesar das inovações, algumas coisas não puderam ser implementadas devido a limitações do PlayStation 2 ou da Renderware, ou os dois juntos. A Rockstar considerou, inclusive, múltiplos protagonistas, uma ideia que só foi concretizada no GTA V, por sinal. E desde o GTA 3, eles pensavam e sempre jogavam para escanteio um modo online, mas eles descartaram, pois tecnicamente era muito inviável para um mapa tão grande como o San Andreas. O Dan Houser mesmo afirmou que eles teriam que sacrificar muita coisa do modo campanha para trazer para o modo online. Mas eles não desistiram, tanto que anos depois eles conseguiram trazer o GTA Online, que foi um estrondoso sucesso, até certo ponto. E claro, depois de Vice City, eles precisavam fazer ali uma rádio de respeito, e as rádios de San Andreas são muito icônicas. 150 faixas distribuídas em 11 estações de rádio, cobrindo vários estilos musicais e com anúncios dinâmicos que se alteram a cada execução. E sobre a trilha sonora oficial do jogo, foi feita pelo Mike Hunter. Eu tinha medo quando eu era pequena dessa trilha sonora. Era um berreiro toda vez que meu pai abria o GTA San Andreas, porque eu tinha muito medo. Hoje em dia eu acho uma música irada, mas quando eu era pequena eu tinha medo. Eu não sei, vocês também tinham? E bom, após todo esse desenvolvimento, eles começaram a ir para a linha final, o lançamento. Só que também foi um pouco de dor de cabeça. O jogo ele passou por muitos vazamentos,
passou também por algumas burrices, eu acho, da Rockstar, como eles licenciaram alguns nomes sobre o nome da Rockstar. Eu não sei se eles estavam achando que eles eram uma empresa indie, mas claramente veículos de pesquisa e revista de jogos da época, então muitas coisas vazaram antes mesmo da Rockstar pensar se realmente seria aquele o tema do jogo. Passado isso, eles tinham que promover algum momento, então quando eles começaram a promover, deu uma baixada, o pessoal começou a entender mais. As promoções começaram mais ou menos em março de 2004, quando eles levaram à frente algumas screenshots do jogo, falaram um pouco do Carl Johnson, um CJ, como protagonista do jogo e também ambientaram o jogo para as grandes massas entenderem que seria ali mais ou menos uma vibe costa-oeste dos anos 1990. A divulgação nesse momento passou por trailers, comercial, parcerias com sites e também grandes revistas de games da época. E eles nunca omitiram pontos também que o jogo teria 3 cidades. Se você é um jogador médio ali do GTA nos anos 2000, você com certeza estava procurando um mapa maior para o próximo jogo, tanto pelas milhões de possibilidades que teria, quanto era muito agradável andar de carro nesse jogo. E depois de um longo desenvolvimento, eles conseguindo focar em um só projeto, em 26 de outubro de 2004, GTA San Andreas era lançado na América do Norte. A história começa em 1992, mas é preciso recuar para 1987. É nesse ano que o protagonista, Carl Johnson, perde o seu irmão, Brian, em um trágico acidente no qual ele estava presente. Consumido pela culpa e confrontado pelo seu irmão mais velho, Switch, pois ele supostamente ficou muito passivo na situação, CJ decide abandonar a sua cidade, Los Santos, e se muda para Liberty City, a cidade de GTA 3. Lá, ele passa 4 anos trabalhando com roubo de carros para a máfia Leone, e especificamente para o Joey Leone, filho do Salvatore Leone, que aparece em GTA 3. Enquanto CJ estava fora, dentro desses 4 anos, as coisas na terra natal dele parecia que se deterioravam rapidamente. Ele e sua família e amigos eram membros da Grove Street Families, uma das 3 gangues que formavam a aliança The Families, dominando Los Santos. A Grove possuía um código moral estrito. Era terminantemente proibido consumir ou vender drogas. No entanto, a gangue rival, os Balas, ignorou esse código, inundando o bairro de narcóticos. Isso viciou e enfraqueceu muitos membros da Grove Street, levando as outras 2 gangues dos Families, Temple Drive Families e Seville Boulevard Families, a romperem a aliança, enfraquecendo fatalmente a força da Grove. Então, em 1992, quando começa a história do nosso protagonista jogável CJ, a gente já tem outra notícia bem triste, vamos dizer assim. Um carro verde dos Balas invade o território da Grove e atira na casa da mãe de CJ. Infelizmente, ela não resiste aos ferimentos. Switch, irmão de CJ, o liga, que, após 4 anos em Liberty City, retorna para o funeral da mãe, sem saber que sua volta o mergulharia em uma das mais intensas e perigosas sagas da sua vida. Logo saindo do aeroporto, o CJ é interceptado por 3 policiais. Claro que ele se assusta, mas esses policiais tinham um alvo, eles eram corruptos. O sargento Frank Tantany, o oficial Polanski, que já o conheciam, e o novato Hernandes. Eles fazem parte da organização policial corrupta chamada Crash. Tantany e Polanski o colocam no carro da polícia e revelam que acabaram de matar um policial que havia descoberto seus esquemas, que envolviam principalmente propinas para as gangues e esses trabalhos sujos que, já tá mostrando aí, né? Então sim, eles deixam um verde pro CJ, que eles vão incriminar ele, só que uma troca nesse problema que eles enfiaram ele é que ele faça favores em troca para não ser incriminado. E não o suficiente de terem simplesmente jogado ele num BO gigante, o jogam no coração do território inimigo dos Balas, que é o rival dos Grooves. Eu até hoje não entendo qual que é a lógica. Rockstar, você falhou um pouco nisso. Eles precisavam do CJ vivo, por que largaram ele num local super perigoso, sabe? E bom, é nesse momento também que a gente tem uma frase icônica do nosso CJ. Oh shit, here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country.
Enfim, a gente tem esse início de gameplay e o CJ consegue escapar ali, graças a Deus, do bairro dos Balas. Ele chega à casa de sua mãe, onde é surpreendido pelo seu velho amigo, Big Smoke, que o confunde com um assaltante ali na casa antes de reconhecê-lo. O Big Smoke se mostra bem sensível sobre a situação e, claro, antes a gente tem um CJ muito triste e, claro, ele tá feliz por reencontrar um amigo. No funeral, ele reencontra Sweet, sua irmã Candy, o amigo Ryder. Nota da edição aqui. Eu sei que o nome da Kendall é Kendall, mas na infância eu chamava a bichinha de Candy. Peguei o vício de linguagem até hoje. Eu peço que não me massacrem nos comentários. Foi tão natural, mesmo revisitando a história, que só depois, no meio da edição, quase chegando no final, que eu fui perceber. Mas Candy igual a Kendall. Agradeço desde já e encarem, sei lá, como um apelidinho fofo pra diva. Você não tá nem bem contextualizado da história ainda, mas você consegue sentir uma dor entre eles ali em comum, que é a perda de uma pessoa querida. Mas pro Switch não tem tempo ruim, se ele puder brigar, ele vai brigar. Então, Switch começa a ficar furioso com o CJ por ter abandonado a família. A Candy é muito advogada do CJ, então ela começa a brigar com o Switch, e o Switch começa a contar pro CJ como a Groove perdeu seu poder e território. E é naquele momento também que o Switch acaba vomitando tudo em cima do CJ, toda a raiva, tudo, e também aproveita ali para dar uma contextualizada pro jogador. Um dos principais motivos da Groove ter perdido seu poder foi essa questão deles não quererem entrar no tráfico de drogas. Enquanto isso, os Balas e também outra gangue que é bem rival e grande deles, os Vagos, prosperavam com a venda de drogas local. A gente tem inclusive menções nos jogos de GTA sobre a questão de narcóticos e vendas disso, como por exemplo a Spank e drogas avulsas que eram vendidas em Vice City, e como os protagonistas conseguem ver as pessoas tendo essa ascensão social. Então, em 1990, nesse GTA, as coisas não seriam diferentes, as drogas são ligadas à ascensão social e a poder monetário. Ao saírem desse momento catastrófico em suas vidas, eles são emboscados por membros dos Balas. Eles explodem o carro do Big Smoke e são forçados a fugir de bicicleta pela cidade, em uma perseguição frenética, mas conseguem chegar na Green Street são e salvos. O CJ olha ao seu redor, vê as pessoas que tanto amam passando por aquele momento e, claro, a sua família indo de mal a pior. E ele toma uma decisão. O CJ decide ficar por um tempo para ajudar Switch e seus amigos a retornarem ao poder da Groove. Então o Ryder, ele é bem claro, se você vai voltar, você precisa estar nas cores da gangue e também fazer um corte de cabelo diferente. Eu achei isso de uma engenhosidade para mostrar um pouco da personalização no personagem, de um ótimo bom tom. Parabéns, Rockstar. Eu acho que você tem um bônus nisso. Eu sinto que as missões com o CJ têm tons diferentes. Vamos ver se eu consigo explicar minha lógica. Do contrário de Cloud e Tommy Vercetti, onde o Cloud a gente faz para líderes de gangue, e o Tommy Vercetti a gente também faz, mas a gente faz às vezes para um amigo, mas normalmente pessoas que têm um certo poder de dinheiro. São missões bem elaboradas, assim por se dizer também. Nesse caso, a gente vai em missões tanto que incrementam a história, tipo, a gente vai conversar com o personagem, ou a gente vai roubar coisa, ou a gente vai fazer algo muito pequeno, sabe? Eu vou comentando com vocês as missões, mas já fiquem um pouco de mente aberta que o CJ, ele faz missões de todos os tipos. Eu acho que ele tem as missões mais variadas possíveis dentro desse jogo. Ele imediatamente começa a ajudar e entrar em algumas missões, principalmente com o Ryder, como uma tentativa fracassada de um assalto a uma pizzaria. Embora não era algo combinado com o CJ, o Ryder meteu um pouco doido aqui. Ele e o Ryder, inclusive, invadem casas para matar traficantes dos Balas e até tentam recrutar de volta antigos membros como o Debuff, que vendia drogas, e o Big Bear, que estava viciado em drogas. Não conseguem, sem sucesso. Um dia, o CJ, o Switch e o Big Smoke vão até a lanchonete Chucking Bell, que tem uma cena bem engraçadinha do Big Smoke fazendo um pedido gigantesco ali. Logo após a refeição, bem longa, o Ryder avista um carro dos Balas, indo realizar uma chacina no bairro. Eles os perseguem e conseguem matar os Balas, mas CJ nota algo estranho. Big Smoke não dá um único tiro, usando a desculpa que estava ocupado comendo. Bom, isso passa, mas a tensão aumenta.
antes, os Grooves estavam acostumados a serem só atacados. Dessa vez, eles estão atacando de volta. O CJ ajuda a gangue a se fortalecer, roubando armas e invadindo bairros dominados pelos balas, mostrando que a Groove estava de volta. Eles também tentam reatar laços com as ex-gangues dos Families. Numa missão de resgate, o CJ salva Switch e sua namorada, que estavam no território do Seville Boulevard Families, e foram atacados. Inclusive, o Switch, ele revela ao CJ que a Candy está se envolvendo com o líder de uma gangue rival. Não, primeiramente eu quero dizer que ela é muito corajosa, parabéns, Candy. Segundamente, o Switch que, tipo, deu tempo ainda da Candy explicar a situação e não ter metido uma bala no cara, né? Mas vamos lá, essa parte tem um plot muito interessante. Eu gosto, inclusive, do personagem que tá vindo aí. A Candy estava se envolvendo com César Villalpando, o líder de outra gangue mexicana, os vários Héroes Aztecas, que eram ali um pouco rivais dos Grooves, mas eles eram mais rivais dos Vagos, que por sua vez eram rivais da Groove. É aquele papo de o inimigo do meu amigo também é meu inimigo? Então, o CJ, a pedido de Switch, vai ao encontro de basicamente corrida e tal pra vigiar a irmã. O César e o CJ trocam uma ideia então, e o César fala que ele realmente gosta da Candy e quer honrá-la. O CJ então acaba achando que o César ele não é tão ruim assim e meio que permite a Candy continuar se relacionando com ele, se tornando então um aliado e também um amigo do CJ. De volta aos trabalhos da Groove, o CJ se dedica às missões de tráfico de armas com Ryder e o misterioso Emmett. Essa missão é sobre invadir a casa de um coronel e roubar armas, mas o mais legal é a mecânica de stealth e finalização rápida. Nenhuma missão parece ser a mesma em San Andreas. Nós retornamos para a casa do Ryder, que tá fazendo uma jantinha, mas do nada, os Crashes entram pela porta da casa do Ryder, do nada, parecendo até íntimos com algumas brincadeirinhas. Mas enfim, os Crashes solicitam como uma escolta para um trem cheio de armas que seria atacados pelos balas e pelos vagos. E os Grooves fazem o nome deles e conseguem proteger a carga. Voltando, a gente conclui uma missão com o Ryder, que é roubar algumas armas das docas do exército. O Ryder se caga de medo, mas o CJ prova que dá pra fazer. Inclusive, eu amava essa missão quando era pequena, que é muito satisfatória e empilhadeira. Novamente, durante esse período em paralelo, o Big Smoke se muda para um bairro dominado pelos balas. CJ vê algo suspeito. Os Crashes na casa de Big Smoke com algo parecido com o que fora com o Ryder. Mas, de novo, tem a situação contornada, com foco na missão que viria. Nesse momento, Big Smoke nos convida para um trabalho, onde envolvia os membros dos Vagos viajando de forma ilegal para fazer com o trato de drogas com uma gangue mexicana de fora da cidade. Então, concluímos essa missão impedindo eles. Seguimos alguns trabalhos, como cobrir o Big Smoke em uma negociação com russos. E o Carl, que o vê como um grande amigo, vai sem pensar duas vezes. Tem uma perseguição bem cinematográfica essa parte, inclusive. Ele também auxilia o seu amigo J-Lock, que sim, é uma referência bem visual e direta ao Tupac. Um rapper que meio que se enfiou na prisão para ter mais respeito nas ruas e conseguir fazer rapper. E o nosso objetivo é ajudá-lo a ascender nesse meio. Inclusive, o CJ toma até um lacre dele, pois o nome dele é Jeffrey, do J-Lock. Não, agora meu nome é o J-Lock. E de primeira mão a gente recebe uma missão dele sobre uma pessoa na prisão ter o desrespeitado. E, bom, ele quer a vingança e manda o CJ matar esse cara. Além de que, em paralelo, ele meio que cumpre um serviço comunitário, algo assim, na Burger Shot para sua pena. As missões dele são bem envolvidas com essa questão de ascensão musical, então até equipamentos são roubados pensando nele. O Carl chega a sabotar o renomado rapper Mad Dog, roubando seu caderno de rimas e eliminando seu empresário. A partir disso aí, com um futuro promissor no rap, o J-Lock acaba fazendo uma festa ali na Groove Street e o CJ simplesmente surta, fala que a música dele é uma bosta e sai dali. Só que enquanto ele tá saindo dali, ele descobre que os balas estão indo até ali, então começa-se um tiroteio, um confronto novamente. O policial tenta de volta contatar o CJ para que ele cumpra os favores combinados. O primeiro favor era incendiar a casa de um líder do
membros vagos. Durante o incêndio, CJ salva uma garota inocente, que não tinha nada a ver com aquela situação, e se torna uma das potenciais namoradas no jogo. A gente vai falar isso no quadro de polêmicas, mas sim, o CJ tem várias namoradas durante o jogo e pode se relacionar com elas. O segundo favor era atrapalhar o negócio entre os balas e a máfia russa nas docas. Tiffany usava esses favores para demonstrar serviço policial e, ao mesmo tempo, nivelar o poder das gangues. Então a gente volta para o nosso irmão Switch, que tem um plano na cabeça. Ele planejava enfraquecer os balas, e CJ ajuda a conquistar territórios, iniciando guerra contra os rivais. Após conquistar o Park Lin, a missão agora é eliminar um traíra, o Little Whistle, que traficava drogas. Sendo que o líder dos balas, Kane, estaria em seu funeral, Switch e CJ decidem invadir o velório para matar os membros importantes, enfraquecendo a gangue ao ponto de quase destruí-los. Isso aconteceu também em GTA Vice City, e eu acho eles meio burros, eu não sei vocês. Eu sei que é um sinal de respeito em gangues, né, estar nesses momentos, só que poderia mandar menos pessoas importantes, talvez, porque é um alvo fácil, ou isso é um furo de roteiro, sei lá. Com os balas enfraquecidos, o Switch vê uma chance de ouro e decide marcar uma reunião com os líderes das ex-gangues dos Families para reatar a aliança. O CJ, Switch, Ryder e Big Smoke se dirigem ao local da reunião, que seria um motel. Não se passa muito tempo e eles ouvem os barulhos de sirenes. Basicamente, alguém havia revelado o local do encontro e o encontro à polícia. Vários policiais aparecem, enquanto Ryder e Big Smoke fogem. O CJ, pensando na família em primeiro lugar, ignora que o Ryder e o Big Smoke fugiram e vai atrás do Switch para salvá-lo. Após enfrentarem policiais em um helicóptero, os dois são encurralados, mas Ryder e Big Smoke voltam para salvá-los, resultando numa perseguição dramática que termina em explosão do carro. Todos escapam milagrosamente vivos. Tanto que nesse momento eles mesmo pontuam que, nossa, a gente conseguiu escapar e ainda para eles parece que a gente morreu. Então nós ainda desfestamos. O Switch então tá confiante e acredita que esse momento é o momento que eles têm que dar a cartada final. Eles vão atrás para enfraquecer de uma vez por todas os balas. Manda todos eles para um local onde seria o confronto final com os balas. No entanto, Cesar liga para CJ e insiste que ele vá ao seu encontro, dizendo ter descoberto algo que mudaria a vida de CJ. O CJ até pergunta, não pode ser por e-mail, não pode ser por zap? Tipo, tem que ir? E o Cesar, que até então é alguém que não é tão de confiança, somente alguém que tá ali namorando a irmã do CJ, mesmo assim ele vai para saber o que aconteceu. E meus amigos, meu Deus. CJ vai até Cesar, esse que comenta que estava investigando o que aconteceu com a mãe dele e, ao juntar os pontos, descobriu algo. O carro verde usado para matar a mãe de CJ estava em uma garagem. Até que, enquanto eles conversam, eles percebem ali perto. O carro verde usado para matar a mãe do CJ estava em uma garagem. Só que logo ao lado estavam os membros dos balas, o Big Smoke, o Ryder e o Tiffany. Então estava claro, o Big Smoke e o Ryder eram os traidores. Isso explicava a polícia saber da reunião e o porquê de Big Smoke não ter atirado uma única bala nos balas do Chuck e Del. Nesse momento, o CJ ele perde praticamente todo o oxigênio do cérebro e só vira pro Cesar e fala: tira a Candy da cidade que eu tô indo salvar o meu irmão. Pois sim, aquilo, indiretamente ou diretamente, virou uma armadilha. CJ corre para onde o Switch estava e o encontra ferido por tiros. A gente sabe que todo jogo da Rockstar praticamente vai ter um traidor. Só que San Andreas é um pouco diferente nesse conceito, pois ele meio que te dá tempo de entender e ir atrás. CJ e Switch foram separados, e Tiffany revela a CJ que Switch havia sido condenado à prisão perpétua, e que CJ só não foi preso porque o Tiffany ainda precisava dele. As gangues dos Families chegam ao fim, e balas e vagos dominam Los Santos. E bom, nesse momento do jogo a gente começa algumas missões pro Tiffany, que exige que o CJ suba a montanha mais alta e mate um ex-policial protegido pelo FBI, que tinha informações sobre a corrupção de Tiffany. O CJ recebe uma ligação do Cesar, que diz que sua gangue, Los Aztecas, também se dissolveu, e que se voltarem pelos Santos, eles estão bem encrencados.
Ele pede para CJ então encontrá-lo na zona rural. E é nesse momento, meus amigos, que se você é um jogador médio ali do GTA dos anos 2000, você se explode, pois o César nos apresenta sua queridíssima prima, que não é nada mais nada menos que Catalina, a antagonista do GTA 3. O CJ e a Catalina acabam se envolvendo então, só que a Catalina ela é bem instável, então a contragosto ele realiza uma série de assaltos a postos de gasolina, lojas de bebidas e bancos para levantar dinheiro juntamente com a Catalina. Essa missão aqui, confesso que ela é um pouquinho confusa para explicar, mas vou tentar explicar. Basicamente, o Tenpenny convoca mais uma vez o CJ e o apresenta o The Truth, que é um hippie paranoico e conspiracionista. O Tenpenny força o CJ a comprar maconha para conseguir incriminar um promotor de justiça ali de São Fierro. O The Truth então fala que para conseguir plantar essa maconha, pois ele seria o fornecedor, ele precisava de uma colheitadeira. Então o CJ vai lá, rouba uma colheitadeira e consegue dessa vez fazer o seu plantio. Beleza? Guardem essa missão. César e Candy voltam de Los Santos após CJ também solicitá-los, né? Porque não era mais seguro ficar lá. E César tá seco por querer também uma vingança contra o Big Smoke e os policiais. O CJ ainda fica muito pensativo nisso sobre o Big Smoke e o Ryder. Ele fica pensando, não, mas o Big Smoke era meu amigo. Bom, quem bota a cabeça dele no lugar é o César e a Candy. Retomando isso, o CJ se envolve em mais assaltos com Catalina e eles têm um relacionamento bem volátil. Catalina é bem fé nas malucas. Após um assalto a banco que quase resultou na prisão de Catalina, ela encerra o relacionamento. O César então sugere, após meio que esse término ali entre a Catalina e o CJ, que ele comece a participar de racha para levantar dinheiro, porque, bom, os assaltos em algum momento ia dar ruim. Então, com essas corridas legais, o CJ consegue um contato bem legal, o Uzimu. Ele vai apostando, vai ganhando dinheiro, só que em algum momento ele topa com alguém bem inesperado. Em uma dessas rachas, ele simplesmente encontra Catalina e seu novo misterioso namorado, Cloud Speed, o protagonista da GTA 3, que dá uma dó porque ele fica com uma carinha de paisagem. E a Catalina deixa claro que o Cloud é melhor, tal, que não sei o que, e o CJ não parece muito afetado. Após isso, eles têm esse racha legal e o CJ ganha, e a Catalina mete a real que não tem dinheiro, ou não quer dar o dinheiro, né? E o carro seria essencial para ela, pois eles estavam de mudança para Liberty City. Então ela dá a assinatura de uma garagem que o Cloud tem no centro de San Fierro e tchau e benção, tchau CJ, e é isso. Então, para continuar juntando dinheiro, como dito, o CJ ele continua participando dessas corridas ilegais, até pegando esse contato ali do chinês milionário. E agora com uma garagem em contato forte, bom, ele poderia seguir, né? Até ele descobrir que a garagem do Cloud era uma espelunca, um negócio assim péssimo. Ele fica realmente muito bravo. Inclusive, o diálogo dele é bem engraçado nesse momento. Eu acho que é pra ser sério, mas eu achei engraçado. Mas a Candy fala que eles podem melhorar aquele local e a partir disso eles começam a uma reforma. Eles contratam mecânicos, o Jethro e o Dwayne, e um especialista em eletrônicas, o Zero. Inclusive, nessa parte da história, a gente tá vivendo com o Carl, a Candy e o César em um trailer. Além do que, o CJ teria que pagar pela maconha do The Truth. O Tenpenny enfiou ele da B.O., cara. Logo após ele conseguir arrecadar o dinheiro da maconha, ele vai atrás do The Truth. E vocês acham que acabou isso, essa saga da maconha? Mas não. O Tenpenny, ele vai lá e denuncia o local para narcóticos. Então, enquanto ele está lá... ele simplesmente percebe que o narcótico chegou. Então eles vão lá com lança-chamas, botam fogo em toda a plantação de maconha e derrubam um helicóptero que estava ali pelo redor para conseguirem fugir. O CJ continua sobre a mira do Crash, então realizando mais serviços. Se lembra da maconha que a gente comprou mesmo que a gente foi denunciado? A gente tinha que plantar no carro do promotor. Essa parte é até meio complexa, pois a CJ se disfarça de funcionário do hotel, toma o carro para estacionar, planta a droga no carro do promotor, volta com o carro e chama a polícia. Inclusive, ele fica olhando de longe tudo acontecer para ter certeza que deu certo. Demora um pouquinho mais do que isso na prática. Aqui, acho que tem a missão mais gangster justiceiro desse jogo. A Ken diz que os pedreiros de uma construção ali perto estavam assediando ela. E meus amigos, o CJ não deixa barato.
mata todos, dá prejuízo na obra e ainda enterra o mestre de obras vivo em um banheiro químico afundado em cimento. Bom, retornando, um dos mecânicos entra em contato com o CJ e o recomenda tirar um tipo específico de carta de motorista. É uma missão bem divertida e cheia de desafios com manobras. Pessoalmente, eu gosto bastante dessas missões onde a gente tira carteira de coisas no jogo. Eu vou dar uma corridinha na história aqui, porque o vídeo já está um pouco grande, o meu bruto está gigante na realidade, mas fiquem calmos que nenhuma informação muito abrupta vai ser excluída. Em paralelo, o César, que tá super fechado em conseguir encontrar qualquer pista, descobre que o Ryder, juntamente com o Local Syndicate, uma organização criminosa que traficava drogas de San Fierro para Los Santos, estava operando na cidade. CJ e o César, então, encontram eles e fotografam os líderes. Eles não sabem muito bem quem é, mas fotografam. Mas mais tarde, a gente descobre que seria o Ryder, o T-Bone, um gangster de rua barra pesada, o Dizzy B, um cafetão e dono de um clube de striptease de luxo, e um misterioso Homem de Eterno. Para se infiltrar, CJ se aproxima de Dizzy e T-Bone, fazendo trabalhos para eles. Eu acho muito engraçado que em algum momento os protagonistas eles viram freelas de crime. Eu acho isso muito legal. Numa dessas missões, ele ajuda a resgatar o Homem de Eterno, que se revela ser Mike Toreno, o verdadeiro líder do Local Syndicate. Os primeiros trabalhos foram feitos para o Dizzy B e depois o Dizzy B, curtindo aí o trabalho que o CJ vem fazendo, foi apresentado para o T-Bone. Tanto que tem uma cena que eu confesso que eu já me assustei durante gameplay, e é quando o T-Bone faz isso. Hey, you a pinchy hooter or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! Think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, that's it. I don't know what you talking about, man. My throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. É nesse momento, inclusive, que o CJ descobre uma das gangues da cidade, que é a da Nam Boys, essa que tenta emboscar uma van de drogas do Mike Toreno e do T-Bone. Bom, o CJ, prevendo que talvez ele morreria nos próximos dias caso ele continuasse trabalhando para esses caras, ele vai atrás do Uzi, aquele cara lá dos rachas. Inclusive, nesse momento aqui, o CJ descobre que Uzi ele é cego. E ele fica extremamente chocado porque o cara consegue dirigir. Inclusive, um dos empregados da casa diz que o Uzi tem muita sorte. O Uzi fala um pouco mais sobre seus negócios, além de citar que acredita no conceito de diálogo. Ele é líder do Mountain Cloud Boys, sendo uma tríade chinesa. Então, somos enviados para a nossa primeira missão com o Uzi nos acompanhando, inclusive. Entender por que uma das gangues, a Blue Feather, não participou da reunião. Mas ao chegar no local, estavam todos mortos. E o único sobrevivente revela que foram os Danan Boys. Inclusive, esses aparecem para emboscá-los, mas com sucesso, saímos vivos e massacramos o grupo. No dia seguinte, Yuzi nos apresenta o líder da Reg Echo Tong, que faz parte da tríade, Hanfali. Após isso, cumprimos algumas missões e sempre os Danan Boys estão no nosso pé. Essas missões incluem captura de encomendas, perseguições, despistar e servir de isca, além de invasão em um barco, onde precisávamos colocar um rastreador e fugir. Inclusive, durante essa missão no barco, nós conseguimos nadar. É uma das desculpas que o Yuzi dá, que ele é cego, ele não sabe nadar para chegar no navio, então por isso que ele encarrega o CJ disso. Quando tudo parecia muito promissor, com o Yuzi mencionando que faltava pouco para selar uma aliança com Hanfali de uma vez por todas e poder se mudar para San Fierro, ele recebe uma ligação. O barco que colocamos no rastreador aparentemente estava chegando com alguns membros da gangue Danan Boys. Yuzi ia resolver pessoalmente, mas CJ se ofereceu, e para ele ficar tranquilo enquanto ele fazia essa aliança. Então, chegando lá de helicóptero, começamos a abater os membros da gangue. Só que bem a lá Resident Evil, um helicóptero é derrubado. Porém, vaso ruim quebra e CJ sai das águas pronto para o combate. Enquanto ele está combatendo os inimigos, descobre que um dos containers há pessoas. Sim, pessoas que seriam utilizadas para tráfico humano. Nós os liberamos e tomamos caminho. Quando vamos para a cabine do navio, encontramos um mestre de artes marciais, que o joga uma katana para uma luta justa e honrosa. Após perdê-la, a gangue da Nam Boys é derrotada. No seu retorno, CJ ajuda novamente os sobreviventes e
sai ileso da situação. Quando tentamos retornar para nossa garagem, encontramos o Tempany e o Pulowski sentadinhos, esperando o CJ. Claro que solicitam mais um trabalho. Seguiram o trem e, após, mataram um jornalista que contava com um informante que tinha conhecimento das arapucas que os Crashes faziam. Dá certa dó, mas sim, o CJ finaliza essa missão. E com essa confiança do Yuzi é quando o CJ descobre que vai ter uma reunião de gangues. Yuzi não sabia exatamente onde seria o local, mas ficou sabendo que o Dizzy faria uma ligação para avisar onde seria. Então, CJ e Cesar dão uma discutida ali sobre o que fazer e CJ decide ir até a boate de striptease e pegar o celular do Dizzy, ou as informações com ele mesmo. Bom, ele não consegue do jeito amigável, ou pelo menos do jeito ameaçador. O Dizzy consegue fugir e daí ele persegue o Dizzy, acaba tendo que matá-lo e pega seu celular. Ele utiliza o telefone do Dizzy para descobrir o local da reunião. E é aí que dois caras que estão com sangue no olho vão até perto do Pier 69. Ali eles estão em um ponto específico para conseguir fazer as eliminações e eles conseguem eliminar o T-Bone, pois o Dizzy já estava morto. Mas o Ryder, quando ele vê o tiroteio, ele tenta fugir de barco. Mas o CJ não deixa ele ir muito longe. Ele explora o seu barco e bota fim à vida do seu ex-amigo. CJ também abate o helicóptero de Toreno, pensando que a máfia havia chegado ao fim. O CJ se sente mal pela morte do seu ex-melhor amigo, mas Cesar coloca a cabeça dele no lugar, revelando uma merda que o Ryder tentou fazer no passado com sua irmã. Então o Ryder nunca foi uma boa pessoa, embora meu look hoje seja inspirado nele. Até que o nosso amigo Yuzi chega no meio desse diálogo e fala, olha, ainda tem uma fábrica de drogas. Se você quiser realmente acabar com o fornecimento do Big Smoke, vai lá e acaba com tudo. E o CJ não pensa duas vezes. Vamos lá, tem essa parte do jogo que eu dou uma risadinha, mas basicamente a gente faz algumas missões até que meio inocentes pro Zero. Acho que até um momento de leveza que a gente tem no jogo, mas tem uma profundidade técnica, tá? Uma das maiores dores do GTA 3 e Vice City são os controles pouco assertivos, tornando as missões com dirigíveis ou aeromodelos muito ruinzinhas. Na história, esse momento também tem uma importância, mas ainda acho que é o momento mais humorístico e leve. A missão se resume a derrotar o arqui-inimigo de Zero, Berkeley, valendo sair até da cidade se não conseguirmos vencê-lo. Nosso objetivo é derrubar aviões de controle remoto, destruindo vans de entrega e matando entregadores. E finalmente, derrotando Berkeley em um jogo de guerra em miniatura. Vencer o jogo de guerra finalmente força Berkeley a deixar San Fierro, permitindo que Zero e Crawl ganhem dinheiro com a loja de forma mais livre, pois a loja de Zero foi comprada por CJ. PS, quem faz a voz do Zero é o cara dos esquilos. Só isso. Eu achei que deveria mencionar. Em paralelo, o CJ também compra algumas coisinhas em San Fierro, inclusive uma concessionária gigante. Então, o crime está compensando. E também os favores. E bom, após tudo isso, o CJ está bem ali em San Fierro, ele conseguiu um certo poder na cidade, ele está gerando uma receita. Ele recebe uma ligação bem suspeita. Essa ligação, a pessoa sabia um pouco até demais dele e dos problemas que ele estava tendo. E o convida a ir para um rancho bem longe dali para que eles conversem pessoalmente. Quando ele chega lá, não tem exatamente ninguém esperando ele, somente alguém no alto-falante falando para ele dirigir aquela Monster Truck que o mecânico mostra pra gente. Nós dirigimos, é bem irado, inclusive, e daí a gente volta, fala com o mecânico e ele fala, olha, volta no dia seguinte, algo assim. E nós voltamos no dia seguinte e a gente toma um jump scare, que é nada mais nada menos que o Mike Toreno. Não sabia que morto falava, não sabia que morto andava, mas ok. Mas basicamente o Mike Toreno aparentemente forjou sua própria morte e ele se revela um agente de uma agência secreta do governo. Ele começa a falar pro CJ que ele consegue livrar o Switch e promete liberdade a ele, mas em troca de trabalhos. E o primeiro trabalho é roubar uma carreta com um tanque de combustível. E o CJ chama o Cesar e junto eles realizam o roubo, entregando o veículo a Toreno em seu rancho. Logo, Toreno passa um segundo serviço, mas antes revela saber muito mais sobre a vida de CJ. Ele sabia onde Sweet estava preso,
E mais importante, confirmava que os policiais Stephanie Polanski eram corruptos. Inclusive, ele falava muito ser um homem de vasto conhecimento e influência. Esse segundo serviço, então, era para roubar uma carga de contrabando e Carl teve que subir uma montanha e enfrentar vários helicópteros rivais que tentavam roubar a encomenda. E CJ conseguiu pegar a carga e entregá-la a Toreno. No novo encontro no rancho, a tensão aumenta. Toreno diz que Switch não seria solto, pois precisava da ajuda contínua de CJ. A próxima tarefa era comprar uma pista de pouso abandonada e aprender a pilotar aviões, um pré-requisito para as missões futuras. Depois que o CJ cumpre as missões de desafios de escola de voo para tirar sua licença, o Toreno encontra o CJ na pista. O agente pede para Carl fazer uma entrega para alguns de seus homens e o CJ pilota um avião voando bem perto do chão para evitar ser detectado pelo radar do exército. Ele entrega o pacote e retorna à pista de pouso. Enquanto ele esperava pelo Toreno, o CJ testemunha vários homens ao lado de um avião cargueiro abastecendo-os com arma na pista. Ele estava assustado, então ele vai para trás de uma das caixas que estavam ali. E o Toreno também aparece, bem assustado também, e explica que esses homens trabalhavam para uma agência rival, que estava contrabandeando armas para ditadores sul-americanos. Toreno, desaprovando a ação, pede a CJ para invadir o avião, plantar a bomba e explodir tudo, destruindo tudo aquilo. E depois da missão bem sucedida, Toreno concede um período de paz a CJ. Só que, nada é muito de paz nesse jogo, então o CJ encontra o The Truth quando ele volta para a pista de pouso. O velho hippie, teórico da conspiração que a gente falou atrás, conta a CJ que o governo estava desenvolvendo um artefato chamado Black Project, guardado em uma base secreta. Ele convence CJ então a invadir a base, não sei como, mas convence, conhecida como Área 69, a versão do jogo para a Área 51, e roubar o artefato. Apesar da ideia maluca, o Carl acredita que o cara parecia bem entendido dessas coisas. O CJ invade essa Área 69, eliminando soldados, desativando mísseis antiaéreos nas instalações subterrâneas e, finalmente, encontrando o Black Project. Uma mochila-jato, que a gente chama de jetpack. E ele usa o jetpack para sair da base e entregá-la a The Truth. No dia seguinte, aparece na pista tentando, de uma forma bem desajeitada, controlar o jetpack. Ele explica que usaria para roubar um objeto secreto, transportado em trem do governo. Mas, por não saber pilotar aquilo, ele pede para o CJ. Se ele não sabe, por que o CJ saberia, né? Mas, para efetuar o roubo. Carl pergunta então o que era o objeto, afinal, não sabe dizer, ele só sabe que existe. O CJ, mais uma vez, fica meio, tá, mas ele é convencido a ajudar. Ele vai, arrisca sua vida para roubar o objeto no trem, que é tipo uma meleca verde, alguma coisa assim. Um ectoplasma, talvez. E The Truth, então, presenteia-se com o jetpack. E vocês perguntam, mas tá, ok, jetpack, avaliado em 60 milhões de dólares. E é isso, o The Truth vai embora. Após o trabalho, o Yuzi, o líder da tríade de San Fierro, liga para CJ informando que havia se mudado e estava agora em Las Venturas, onde era o dono do cassino Four Dragons. Ele pede então a visita de CJ, o seu amigo, né? Ao chegar, Yuzi revela que o cassino estava sendo sabotado e seus funcionários ameaçados. Ele estava suspeitando que as 3 famílias mafiosas de Liberty City, que controlavam a cidade e eram donas do cassino Calígulas, o maior rival da Four Dragons, estava por trás dos ataques. Yuzi, então, oferece uma parte vitalícia dos lucros do cassino a CJ para resolver o problema. Os homens de Yuzi capturam um dos vândalos e tem a brilhante ideia de torturá-lo, rodando metade da cidade com atos no capô do carro. E o bandido revela-se da família Sindaco, a responsável pelos ataques. Esse homem era, sabe quem na realidade? O Johnny Sindaco, o próprio líder da máfia. Eu não sei por que o cara foi lá presencialmente, honestamente. De volta a Four Dragons, o CJ confirma que os Sindacos estavam por trás de tudo e propõe a Yuzi uma ideia audaciosa: assaltar o cassino Calígulas. Isso ferraria com as 3 máfias e lhes dariam muito dinheiro. Yuzi adora a ideia e sugere que CJ faça os preparativos e que roube explosivos de uma pedreira. Carl rouba os explosivos, iniciando os preparativos do golpe. Enquanto isso, um funcionário do Four Dragons informa que os Sindacos estavam usando fichas falsas nas máquinas de cassino, e Carl vai ao local de fabricação e destrói todas as máquinas. No caminho de volta, CJ recebe uma ligação de The Truth, que pede para buscar o empresário Paul e um membro da banda britânica, Mucker, no deserto. Eles ficaram meio muito altos assim e se separaram. O CJ encontra a dupla e, após um breve confronto com criadores de cobras que queriam matá-los devido à bagunça que eles fizeram, né? Um ponto. Nunca mais a banda, porque a gente é mandado atrás da banda, né?
é vista. Aqui jaz o restante da banda. Os leva para as aventuras. O destino final deles era o Cassino Calígulas, o alvo do assalto. Lá, o CJ consegue entrar, afinal, tá com essa galera, né? E conhece o Ken Rosberg, o advogado do GTA Vice City. Rosberg era o intermediador entre as três máfias, Leone, Forelli e Sindaco, que se odiavam profundamente. Inclusive, até o GTA 3, a gente tem uma rixa bem forte entre os Leones e o Forellis. Ele estava bem estressado e com problemas com elas. Em seguida, Paul liga para CJ pedindo ajuda para Rosenberg. E o CJ, vendo a oportunidade de ouro para espionar o cassino, aceita. Rosenberg revela a CJ que seu passado como viciado em cocaína, que o fez perder tudo, e como conseguiu o emprego de administrador e intermediador do Calígulas. Ele temia que as máfias entrassem em guerra ou matassem para tomar o controle total. Ele revela que Johnny Sindaco, o líder da máfia Sindaco, estava em coma no hospital devido ao trauma causado pela tortura de CJ. Rosenberg temia que a máfia Forelli, a segunda máfia a administrar o cassino, sequestrasse o Johnny. O CJ vai ao hospital para buscar o Johnny, então, temendo ser reconhecido, e a recepcionista diz que ele já havia sido retirado por uma ambulância, uma clara tentativa de sequestro dos Forelli. O CJ persegue a ambulância, intercepta e leva Johnny para uma fábrica de carnes, o esconderijo secreto do Sindaco. Por estar em coma, Johnny não reconhece CJ. De volta ao Calígulas, o CJ incentiva Rosenberg a assumir o controle do cassino. Rosenberg ganha coragem e chama CJ para uma reunião na fábrica de carnes. CJ hesita em entrar, temendo ser reconhecido, mas Rosenberg implora pela sua presença. O CJ fica escondido atrás do advogado e, infelizmente, o Johnny acorda, vê CJ e o reconhece como seu torturador. Ele tem um ataque de pânico, sofre um infarto e morre. A máfia Sindaco começa a atacar, mas assim, eu juro, eu acho que não é culpa do CJ, mas o CJ os elimina, garantindo que não restam testemunhas. Rosenberg, aterrorizado, explica que se as outras máfias soubessem que o Sindaco havia acabado, tentariam tomar o cassino. Então, o CJ e o Rosenberg fogem. No dia seguinte, o Tempany liga exigindo um serviço. Mataram um agente da divisão de drogas, que estava com um dossiê incriminando o policial. O CJ mata o agente e rouba o dossiê. Fácil. Até que o Tempany marca um encontro em uma cidade abandonada no deserto. Lá, Tempany nocauteia o policial Hernandes, revelando que ele quem o havia denunciado ao agente de drogas. Tempany vai embora, deixando claro que Pulaski deveria matar CJ em seguida. Eles não precisavam mais dele. Pulaski obriga CJ a cavar uma cova para ele e Hernandes. Ao terminar de cavar, Pulaski se prepara para matar CJ. Nesse momento, Hernandes acorda e tenta impedir Pulaski, que em um susto atira e mata Hernandes, que cai na cova. Essa confusão dá ao CJ a chance de fugir de carro, mas Pulaski persegue e CJ, cheio de ódio devido aos deboches de Pulaski sobre sua mãe durante a perseguição, consegue alcançá-lo e matá-lo, pondo um fim na dupla corrupta e enfraquecendo o grupo do Crash. Agora só tem no Tempany. CJ, Yuzi e Huntali assinam um contrato dividindo o lucro do cassino entre os três, formalizando a aliança das tríades. Em um certo momento, o CJ vê um grupo de pessoas na rua. Essa multidão estava torcendo por um homem que planejava pular de um hotel. Era o Mad Dog, o cara que o CJ matou o empresário por causa daquele rapper, o Old-Lock. Dog explica que queria se matar porque seu empresário foi assassinado, seu livro de rimas roubado e o rapper Old-Lock, que havia roubado o livro, fazia sucesso, acabando com sua fama. O CJ sentiu um baita de um peso na consciência nesse momento. O CJ então se oferece para ser o novo empresário do Dog. O rapper, sem dar ouvidos, tenta pular. CJ então rouba uma caminhonete com caixas para amortecer a queda de Mad Dog e o leva ao hospital. Dog agradece e diz que procuraria CJ em breve. Em seguida, o Rosenberg liga, isso acontece bastante, inclusive em Vice City, bem desesperado. Salvatore Leone, o líder da máfia Leone, descobriu o fim do Sindaco, resolveu tomar posse do Calígulas e declarar guerra aos Forelli para ser o único dono. CJ vai até lá e conhece Salvatore. Ele confirma a história. E sabendo que a máfia Forelli havia enviado um avião cheio de assassinos para matar Salvatore, pede a CJ para interceptar o avião no ar. Em uma cena totalmente realista, CJ entra no avião, mata os assassinos e retorna.
O Salvatore dá mais medo em San Andreas, que eu sinto que ele tá no prime dele. O GTA 3 a gente encontra até um Salvatore um pouco mais lerdo, talvez, um pouco mais descuidado. Própria prova disso é a última missão que a gente tem sobre o Salvatore Leone, que ele fica muito descuidado, assim, muito descuido dele. Aqui parece que ele é um pouco mais esperto e ele tá nos seus momentos iniciais da raiva com os Forelli. Então é isso, detalhes de construção com o personagem e enriquecimento da lore do GTA 3. Salvatore então exige que o CJ vá até o restaurante Liberty City para matar Michael Forelli, líder da máfia Forelli. Salvatore envia Roseberg, Paul e Master como capangas de CJ. Carl, sabendo que Salvatore estava torturando seus amigos e que a missão era perigosa, pede aos três para fingirem suas mortes durante a missão. E Carl voa para Liberty City, mata Forelli e elimina a máfia Forelli do controle do cassino. Ao retomar, ele mente a Salvatore sobre a morte dos seus amigos. Yuz então pede para o CJ dar um jeito de conseguir a planta do cassino Calígulas, muito específico. O CJ então vai ser bem radical nesse ponto, ele bota fogo em um prédio de uma construtora, invade o último andar sem ser visto e fotografa a planta. Pra mim, até então, o Yuzi ele é um dos poucos líderes de gangue assim gostáveis e mais humanos e que entendem um pouco o lado do CJ. De volta ao planejamento, Yuzi informa que precisariam de um cartão de acesso para as áreas restritas. CJ tem a ideia de seduzir uma funcionária. Ele a segue até um sex shop e descobre suas fantasias e que ela havia contratado um garoto de programa. O CJ mata o garoto e toma o seu lugar, iniciando um tipo de relacionamento com a funcionária, o que lhe dá acesso ao cartão. CJ ele passou por poucas e boas, honestamente. O CJ, no meio do caminho, se irrita com o Yuzi por ter contado sobre o golpe a muitas pessoas e o expulsa do local. O CJ sugere que o assalto seria mais fácil se houvesse uma confusão no cassino, e para isso, eles precisavam desligar a luz. CJ decide ir a uma hidrelétrica da cidade para plantar explosivos nos geradores que seriam detonados no dia do assalto. Em seguida, o Carl propõe roubar um caminhão e pintá-lo como o carro forte do cassino, além de roubar motos da polícia para servir de uma escolta falsa. Ele rouba as motos e, usando um helicóptero guincho, rouba o caminhão para ser pintado. Então, meus amigos, aqui eles já tinham tudo, digno de um assalto cinematográfico. Após alguns encontros com a funcionária do cassino, CJ consegue o cartão de acesso. E agora todos se reúnem para aplicar o golpe, cada um com sua obrigação, mas CJ protagonizando tudo. O CJ se veste de funcionário do cassino, conseguindo invadir o cassino com facilidade, além de ser um rosto conhecido lá dentro e invadir a sala dos geradores que dá acesso à tubulação. Que nem um filme de ação, ele joga uma bomba de gás e atordoa os seguranças em frente ao cofre e os apagando. O legal é que durante esse momento temos o Zero avisando que já explodiu a hidrelétrica, deixando um caos na cidade e o cassino sendo a última atenção naquele momento. Abrimos a garagem com o auxílio do óculos de visão noturna e com uma empilhadeira. Ali, os nossos amigos podem entrar e continuarmos o assalto. Ou, enfim, darmos uma risadinha com o Yuzi batendo a cara na parede. Coitado, ele é fofo. Com todos quase lá na porta do cofre, o Zero nos revela. Aparentemente, Berkeley descobriu vossos planos e dessa forma está o impedindo de quebrar a segurança do cofre. Pois sim, além da rivalidade que foi feita após a missão do aeromodelo, também o Zero não soube ficar de boca fechada e foi falar pro cara se gabando. Ele use, hein? Mas o CJ é muito bom em improvisar. Foi até a sala dos geradores e os detonou, atrasando um pouco o Berkeley. Seguindo dessa forma, a gangue entrou no cofre após a segurança ser quebrada. Coletaram o dinheiro e se repartiram em equipes, uma para o carro forte e outra sendo parcial de policiais disfarçados. Certo? Vamos embora? Ainda não. CJ precisava se arriscar como isca para prosseguir, então ele traça um caminho até o último andar, batalhando com homens armados. E o Berkeley, que sei lá como, religou a luz. No último andar, o CJ consegue fazer uma escapatória memorável e épica. Ele se joga lá de cima, rumo ao helicóptero da polícia e ainda consegue fugir da cidade, indo até uma pista de pouso, que ele é o dono. Lá ele encontra todo mundo da forma que arquitetara, inclusive o Zero, que chega todo arrependido, onde o CJ dá um sonífero rápido nele, ficando kits, pois se o CJ não fosse esperto o suficiente, o Berkeley teria ferrado tudo. O golpe foi um sucesso, deixando o CJ e Yuzi mais ricos.
e enfraquecendo o Calígula. Salvatore Leone jura Carl de morte, mas a ameaça se limita a palavras. E um gap de alguns dias, mesmo assim, estando algo bem tenso na cidade, o Mad Dog aparece no Four Dragons, totalmente recuperado. CJ o incentiva a voltar à música, agora como seu empresário. Dog fica meio surpreso, mas concorda, e quer voltar primeiro para sua mansão. O CJ comenta que já viu a mansão do Mad Dog pela TV, após tomar uma alfinetada da Candy. Mas ele comenta que seria o local perfeito para se reestruturar em Los Santos. Porque embora eles estejam muito bem em Las Venturas, em San Fierro, eles ainda queriam retornar para lá. Inclusive, o Mad Dog comenta que sua mansão é pequena, que só contém 19 quartos. Mad Dog, então, desabafa que sua mansão foi invadida. A início ele nem quer contar pro CJ. Yuzi até pergunta se foi a Receita Federal. Mas ele diz que foi um traficante chamado Big Poppa, da gangue dos vagos. E claro, o CJ fica pistola, pois era uma mansão multimilionária. Até diz que deveria ter deixado ele pular, e na força do ódio vai reclamar a mansão de volta. Ele chama a Tríade, pula de avião lá, mata geral, não deixa o Big Poppa fugir e recupera a mansão, virando uma espécie de QG para eles em Los Santos. Após isso, o CJ é um cara de contatos. Claro, quem seria o melhor administrador de carreiras? Kent Paul. Quem seria um bom gravador? Macker. Quem seria um bom contador? Rosberg. Então, equipe formada. Importante, o Ken Rosberg é tipo um amigo muito próximo do Tom Vercetti em Vice City, e não saibam nada, pelo menos porque ele conte do Tom Vercetti. A única coisa realmente que a gente sabe é isso, que ele ficou sobre vício de drogas e infelizmente perdeu tudo. Mas como ele era um advogado muito bom, um administrador muito bom, ele ainda teve contato com essas máfias. E agora ele tá tendo uma segunda chance. Mas do nada, algumas coisas estranhas começam a ocorrer, e ouvimos a voz de Toreno, esse que havia conseguido invadir o sistema para falar com o CJ. Sim, meio que o CJ queria descer o cacete no Toreno devido a ele ter prometido soltar o Switch e até agora nada. Mas o cara pede uma tarefa simples, e que depois dessa ele prometia de dedinho que soltaria o Switch. Bom, ele queria o seguinte: roubar um jato militar de um navio de assalto anfíbio e usar ele para destruir uma frota de navios espiões. Eu faço isso toda terça-feira. É realmente bem simples. Mas vamos lá. CJ entra em uma lancha para entrar no porta-aviões. Rouba o jato militar. Abate jatos no ar, pois, não seria tão fácil assim. Esses jatos queriam derrubá-lo. Ao derrotá-los, com certa luta, dá para sentir as mãos do CJ suando, destrói os navios espiões. Após a finalização, o diálogo é bem engraçado. O CJ tá suando frio, reclamando com o Toreno dessa missão desgraçada, e quando ele pergunta, enfio aonde essa merda aqui? Se referindo ao jato. O Toreno só diz que, do robô, se vira, não sei de nada. O CJ, não vendo escolha, leva para o seu porta-aviões e, na realidade, é algo muito bom para ele, pois vai acrescentar mais dinheiro em seu caixa. Eu preciso pausar o vídeo para falar um pouco sobre isso, mas todas as missões, elas te botam dentro de um filme. Principalmente essas, nesses momentos, o CJ tá tão rico, assim, ele se envolve em tanta coisa muito grande, que realmente parece que é diferente daqueles assaltinhos que ele tava fazendo com a Catalina, por exemplo. Tipo, vocês conseguem lembrar que ainda nesse vídeo eu falei que eles estavam puxando o muro, sabe? Maluquice. Claro que o Toreno aparece na mansão de Mad Dog e o CJ já tá putaço, pronto pra dar uma bala nele. Pois ele chegou com um papinho de missão de novo. Mas, como mágica, o telefone em frente a CJ toca. E era nada mais, nada menos que o Switch. E o último favor era buscar o Switch em Los Santos. E claro, o Mad Dog nos pede um último favor, o J-Lock. CJ fica aliviado e emocionado. Na delegacia, CJ conta suas conquistas: a mansão, o cassino, a oficina, o mundo do rap. Mas Switch fica puto, dizendo que Carl estava se esquecendo da Groove Street, comparando-o a Big Smoke. Eu juro pra vocês, eu falei que o Switch não tem tempo ruim, pra ele é briga toda hora. O Switch pede pra ser levado a Ganton, seu antigo bairro. Lá, eles veem as casas sendo saqueadas, antigos membros viciados e todos os territórios da Groove e dos Families tomados pelos balas e vagos. Sentindo um certo peso da consciência, ele decide ajudar o irmão, matando traficantes e balas, para retomar o território da Groove Street, que precisaria recomeçar do zero. Esse é um ponto bem importante, mas a gente vai vendo pelo jogo que sim, o Big Smoke começou a comprar drogas, o próprio Ryder também estava envolvido nesses pontos, e tudo isso era voltado à ambição. Então, embora o Switch tenha esse jeitinho dele bem especial de brigar com tudo, ele meio que tinha um pouco de razão. Ele mesmo com todo esse glamour do irmão, de nossa, agora a gente tem tudo, agora a gente é rico, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Mesmo assim, o
que veio na cabeça dele foi, pô, e a nossa quebrada? É claro, o Mad Dog nos pede um último favor. Na realidade, quase um grito de misericórdia. Tirar o livro de rimas da mão do O.J. Locke. Eles vão até o local onde Locke estava gravando um clipe. E Locke foge em um aerodeslizador. Porque sim, o cara ficou muito rico com um monte de música bosta. E eles o perseguem na água e em karts pela cidade. Encurralado em uma gravadora, Locke é forçado a entregar o livro. O dono da gravadora, ao ver o talento de Mad Dog, o contrata. Gosto muito desse plot twist, por sinal. Mas, bom, nem tudo é flores. Isso me deixa bem triste que vai acontecer agora. O CJ retorna para casa a tempo de ver o Switch se entregando às drogas. Ele parecia estar sendo seduzido, tanto literalmente quanto pelo interesse, citando que se há tanto por todos os lados, porque deve ser bom, na teoria. Aquela droga era um presente do Big Dup. E o CJ, sabendo disso, vai cego resolver a situação, arrastando a mulher, inclusive. Quando eles estão na casa de conhecimento do CJ, até então, encontram um rapaz no local, que após uma certa pressão, diz que ele se mudou para o Park Lynn, que retornou a ser território dos balas. E enfim, se o CJ é um exército de um homem só, com o Switch, tudo fica bem mais fácil. Consegue invadir a moradia do Big Dup, ameaçando ele e pedindo a localização do Big Smoke, além de conseguir conquistar o território novamente. Este que alega que com tanto dinheiro e poder, o Big Smoke havia ficado maluco. Switch é mais bruto, por mais que o Carl também esteja irritado e o ameaça com uma arma. Mas Big Dup chama o Big Bear para matá-los. E Big Bear está cansado, começa a desafiá-lo, dizendo que não aguenta mais ser comandado por ele. Logo, dá uma surra nele e pede para ser aceito de volta na Green Street. E Switch leva Big Bear para uma clínica de reabilitação. Eu acho esse momento absoluto cinema, eu não tenho o que dizer muito, é muito bom essa parte. Switch chama Carl para reconquistar territórios. O CJ ajuda o irmão, conquistando vários bairros. Enquanto isso, a carreira de Tenpenny desmorona. Nesse momento do jogo, a gente até esquece um pouco ele, mas a gente sabe que na checklist de problemas da CJ, ele ainda tá lá e a gente precisa lembrar dele. Ele tá sendo acusado de corrupção, tráfico, agressão sexual, assassinato do policial Pedderbury, que teve lá no começo, e o sumiço de Hernandes. A cidade espera pelo julgamento, mas um advogado anuncia que Tenpenny foi absolvido por falta de provas. A população de Los Santos se revolta e uma guerra civil explode na cidade. A gente tem vários pontos de idas e quedas, mas aqui é o maior. E eu juro, eu não esperava uma guerra civil em Los Santos. Nem um pouco. Isso ainda me surpreende. No meio do caos, Switch e Carl discutem. Switch o repreende por se gabar de suas conquistas, lembrando de que ele havia feito muito pela família em sua ausência. Lá vai lavar roupa suja no meio do caos. O César aparece, alegando que o território estava com os vagos. CJ, tentando resolver os negócios da família, recusa umas 3 vezes. Aqui eu fico meio pá com o CJ, porque o César se desdobrou pelo CJ. Tipo, ele fez tudo pelo CJ. Enfim, o Switch manda ele tomar vergonha na cara, embora ele não gostasse do César, o Carl tinha uma clara dívida com ele. Então, CJ deixa os problemas da família para depois. CJ anuncia a missão, né, e alguns membros o seguem para pegar o local de volta. No caminho, o César pede uma ajuda, pois ele gostaria de fazer a pergunta para Candy, mas sabia que o Switch iria odiar a ideia. Então pede uma ajudinha para o CJ. E claro, após todo esse tempo, ele confia no César e diz que após reconquistar seu território, ele o faria. E com sucesso, nós conseguimos retornar o local, deixando a gangue dos Aztecas parte da aliança com a Groove. Para achar o Big Smoke, eles precisam primeiro enfraquecer as gangues do Balas e dos Vagos. Conquistando os territórios deles em Los Santos, o Carl ajuda o irmão. E finalmente eles podem descobrir aonde está o Big Smoke. Então, após muita pataquada, muito tiroteio, muita missão, é uma parte um pouco extensa até, eles encontram onde que tá o Big Fumaça. Chegando lá, eles percebem que é um lugar um pouco complexo de entrar, mas CJ pede a Switch para ir sozinho, como forma de se redimir de seus erros e ter sua vingança contra Smoke e Tenpenny. Switch, meio relutante, concorda. CJ, roubando um tanque anti-tumulto da SWAT, explode a parede do esconderijo. Ele sobe 4 andares. O primeiro, da segurança. O segundo, da fabricação de drogas. O terceiro, o mais luxuoso, com membros das gangues e da máfia russa. CJ mata todos, com muito sangue nos olhos, e chega ao último andar, encontrando Big Smoke sentado, tomado pelo dinheiro e poder, enquanto parecia meio despreocupado jogando videogame. DJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ.
Knew you was coming and I don't give a shit. Agora o CJ subiu 4 lances de escadas com sangue nos olhos. Quando ele vê o Big Smoke, ele trava. Ele contesta até então o que o Big Smoke fez. Shit. Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had... I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. Então, quando o Big Smoke puxa a arma pra ele, o CJ tem que tomar essa decisão. Então, eles entram em embate e o CJ mata Big Smoke. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Damn, man. What a waste. O Tenpenny aparece. Ele poderia ter dado um tiro nas costas do CJ, mas não deu. Pelo contrário, ele vai e obriga o CJ a encher uma maleta de dinheiro. This fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. You lost it. You gone. E também fala algumas coisas pra ele. Acaba fugindo com essa maleta de dinheiro em um caminhão de bombeiros. Sweet aparece e pula no caminhão para impedir a fuga. CJ pega um conversível e segue o caminhão. No meio do caos da guerra civil, salva Sweet e os dois perseguem ele. Atira e destrói os carros inimigos que tentam ajudar Tenpenny até que o policial perde o controle do caminhão na ponte sobre a Grove Street. Tenpenny cai, ele sofre esse acidente e implora para não morrer sozinho. E, enquanto o policial morre, Carl e Sweet se aproximam. De uma forma bem patética, o Tenpenny finalmente morre. E não somente Carl e Sweet estão ali, até o The Truth tava. A justiça e a vingança foram feitas. E o Tenpenny tem uma morte bem merecida e bem patética, assim como ele. Sweet então retoma o controle da Grove Street, que se fortalece e restabelece no domínio da cidade. CJ se torna um empresário de Mad Dog, que emplaca um disco de ouro, além de ser dono de cassinos, oficinas, pistas de pouso e o jetpack. Com a família reunida, o poder restaurado e o dinheiro garantido, CJ finalmente vive em paz. E sim, esse é um dos poucos jogos da Rockstar que tem um final feliz. Meu Deus, é a página 3 do roteiro. San Andreas foi um sucesso estrondoso, a gente sabe disso. Mas em questão de números, no primeiro final de semana, San Andreas, na América do Norte, vendeu cerca de 2,06 milhões de cópias. Impressionante, impressionante. Mas no Reino Unido, ele vendeu cerca de 677 mil cópias e arrecadou cerca de 23 milhões de euros em 2 dias. Quebrou o próprio recorde do Vice City, que tinha ali vendido pra caramba. Além de o San Andreas ser o jogo mais vendido do PlayStation 2. Após muitos anos de contabilização, é possível dizer que o San Andreas vendeu cerca de 27,7 milhões de cópias. O GTA San Andreas foi um ótimo fechamento de narrativa para a trilogia que a Rockstar tinha criado. Claro que nós temos depois 2 bônus, vamos dizer assim, que é o Liberty City Stories e o Vice City Stories. A San Andreas conseguiu amarrar todas essas histórias em algum nível.
e esse é o importante. Falando um pouco da crítica especializada, o jogo fora amplamente aclamado pela crítica e considerado um dos jogos mais influentes da história. A versão original para PlayStation 2 recebeu 95 de 100 no Metacritic, indicando com aclamação universal com base em 80 críticas, e foi o título mais bem avaliado do console de 2004. Os críticos exaltaram muito a trilha sonora, a dublagem, tudo assim, no geral, mas principalmente o mundo gigantesco aberto, que superava tudo que Rockstar havia feito anteriormente. Inclusive, o Malley, que estava super inseguro sobre o papel dele de CJ, recebeu o prêmio de melhor ator em vários lugares. Então, é bem marcante, é bem legal para essa época pela representatividade toda que tinha. Então, muito bom. O Malley fez um trabalho excelente. O jogo automaticamente entrou para a cultura pop, principalmente pelos seus jargões muito específicos, tipo Here We Go Again, do CJ. Os críticos destacaram a autenticidade na ambientação, inspirada na Califórnia e Nevada dos anos 1990, e a forma como a Rockstar capturou a cultura de gangues, carros tunados e o cenário hip-hop. Apesar disso, alguns apontaram problemas técnicos, como pop-in de objetos e quedas na faixa de quadros, mas consideraram falhas compreensíveis, diante da escala do jogo e as limitações técnicas. A narrativa do jogo foi muito elogiada, pois conseguiu manter um equilíbrio ali entre humor e drama. O CJ também se destacou como um protagonista carismático e complexo, e suas motivações pessoais deram profundidade emocional à história. As missões, principalmente as últimas do jogo, foram vistas como criativas e cinematográficas, embora a falta de checkpoints tenha sido criticada. Em síntese, San Andreas foi uma revolução dos jogos. Sua ambição, liberdade e impacto cultural nunca foram esquecidos e nem vão ser. Além de que finalmente a Rockstar se consolidou como a gigante da indústria que ela é hoje e transformou o título em uma referência duradoura para as próximas gerações. Agora, um quadro que vocês gostam aqui, mesmo que esse vídeo deve estar ridiculamente gigante, polêmica. Então, com San Andreas não foi diferente, embora as polêmicas sejam um pouco mais leves em comparação a Vice City, GTA 3 e outros jogos do futuro da campanha. As suas controvérsias envolveram mais temas como sexo, violência e racismo, até disputas judiciais milionárias, moldando o debate sobre censura e liberdade criativa na indústria. Eu preciso falar sobre essa primeiro, que é a polêmica do Hot Coffee. Em 2005, um jogador descobriu um minigame oculto. Era acessível somente por meio de mod. O nome era Hot Coffee. Nele, o CJ podia interagir de forma meio com suas namoradas, em cenas bem explícitas. Bom, se lembram que eu falei que o jogo recebeu o selo de Mature? A SRB, que fazia essas avaliações de selo, cara, no dia seguinte estava batendo na porta da Rockstar. Que merda é essa? Não no dia seguinte, na realidade, né? Foi um escândalo que foi gradativo, foi crescendo de acordo com o que a comunidade de jogadores ia descobrindo. Então a SRB mandou uma notificação para a Rockstar e falou: agora o seu jogo é Adult Only. O conceito do selo do Adult Only, por que ele é tão prejudicial, é devido ele tornar a circulação do jogo e publicação dele um pouco mais complicada. Então deu uma boa de uma dificuldade ali, meio que baniu o jogo nas lojas, foi bem complexo. A Rockstar então removeu o conteúdo e relançou o título, mas enfrentou uma ação judicial que custou a Take-Two cerca de 20 milhões de dólares. Até hoje, essa é a maior polêmica que ronda o jogo. Nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum caso real, assim, muito pesado. Realmente os que tinham eram mais envolvidos a Vice City e GTA 3, mas é assim, bizarro. Não tava nem no jogo, sabe? Tava nos arquivos do jogo. Enfim, esse ponto de discussão também existiu em GTA 3 e GTA Vice City, que é a questão de violência e estereótipos sobre alguns grupos étnicos. Dessa vez, as pautas foram levantadas sobre negros e latinos, ligando-os à violência e ao crime. Alguns jornais, como o New York Times, criticaram o retrato das gangues. Outros veículos, como o Wired, defenderam que o jogo era uma sátira social inspirada em filmes como Boys in the Hood. Vice City também teve um maluco assim. Eles tiveram um processo judicial, mas vamos ver. Em 2010, o rapper
Michael Shag Washington, processou a Rockstar, alegando que o protagonista havia sido baseado em sua vida. Ele pediu 250 milhões de dólares. Mas o tribunal rejeitou o caso devido à falta de provas, concluindo que o personagem era uma criação ficcional. No Brasil, o mod GTA Torcidas transformou o jogo em um simulador de brigas de torcida organizada, gerou críticas e até proibições locais. Apesar de toda essa polêmica, o mod foi um sucesso e até hoje tem uma comunidade na internet. Não é exatamente uma polêmica, se você é brasileiro, no ano 2000, tipo, vamos fazer o quê? Mas as versões falsificadas do jogo deu uma incomodadinha na Rockstar, ou pelo menos em algumas publicadoras, sabe? Aqui no Brasil, a gente tinha várias versões piratas, então GTA Rio de Janeiro, GTA São Paulo, GTA Homem-Aranha, GTA Motoqueiro Fantasma. Mesmo legais, meio que deu uma ajudada de consolidar o nome do jogo aqui no Brasil. E a Rockstar nunca viu um centavo dessas coisas, sabe? Então, pra eles, tinha o que fazer. Inclusive, eu ainda tenho uma versão do PlayStation 2, eu não encontrei, mas eu vou estar deixando aí o print dele, porque é recentemente que eu encontrei e logo perdi. Mas era uma versão bem simples, na verdade era legendado português brasileiro, né? Nessa época, a grande maioria dos jogos não tinha legenda. Então, pô, eu achei uma bênção essa versão pirata, porque foi o primeiro GTA que a gente entendeu a história aqui em casa. Então, é isso. GTA San Andreas, inclusive, por curiosidade, foi o primeiro GTA que entrou na minha casa. Depois foi Cambalacho. Bom, essas foram as polêmicas do GTA San Andreas. Foi um jogo que não teve tantas polêmicas assim, embora pelo seu peso na indústria, ele foi um jogo mais organizadinho nesse sentido. E, até hoje, é lembrado como um dos maiores GTA. E é um orgulho ali pra Rockstar. Importante, eu estou utilizando algumas imagens do filme The Game Changers com Daniel Radcliffe, que não foi gravado sob autorização da Rockstar. É importante eu deixar isso aqui bem em vista. Não estou dizendo que meu vídeo vai ser banido, mas eu preciso deixar pontuado que a Rockstar não acha esse filme cânone, não acha que algumas coisas que foram apresentadas ali foram muito legais. Então, caso algum dia vocês verem The Game Changers, vejam com uma perspectiva de talvez a Rockstar não seja isso, talvez não seja esse ponto e tudo mais. Então é isso, passei a informação pra frente. Sério, estou com 3 horas de bruto. 3 horas de bruto. Então, ó, vamos lá. Demorou muito pra fazer o roteiro desse vídeo. Eu tentei ser o mais assertiva possível, deixar a narrativa mais corrida, mas também não tão. Então, por isso que demorou muito pra sair esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou quase sem voz. Então, eu vou deixar passando os membros aqui do lado. Eu gostaria, primeiramente, muito de agradecer vocês, membros. Obrigada pela paciência também desse mês que eu estive fora. Então, obrigada novamente pela paciência. E é isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like, um comentário, porque deu muito trabalho esse vídeo. E também me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!